A Epístola aos Gálatas é uma das cartas mais incisivas de Paulo, escrita para confrontar um problema sério: a tentativa de misturar a fé em Cristo com a observância da lei de Moisés. Logo no primeiro versículo, Paulo reafirma sua autoridade apostólica, deixando claro que não foi enviado por homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Esse ponto é essencial, pois os falsos mestres tentavam descredenciá-lo. Paulo escreveu esta carta provavelmente entre os anos 48 e 56 depois de Cristo, dependendo da teoria adotada sobre a identidade dos Gálatas. Se as igrejas destinatárias estavam na Galácia do Sul, então a carta teria sido escrita logo após a primeira viagem missionária, por volta dos 48 e 49. Se eram as igrejas da Galácia do Norte, então poderia ter sido escrita durante a terceira viagem missionária, entre os nãos 54 e 56. Independentemente da data exata, Paulo estava profundamente preocupado com os Gálatas, pois eles estavam sendo influenciados por judaizantes que ensinavam que era necessário seguir a lei para serem plenamente aceitos por Deus. As igrejas da Galácia foram estabelecidas durante as viagens missionárias de Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulos 13 e 14. Ele pregou em cidades como Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, e muitos gentios se converteram. No entanto, após sua partida, falsos mestres entraram nessas igrejas e começaram a ensinar que os crentes gentios precisavam ser circuncidados e seguir a lei para serem justificados diante de Deus. No capítulo 1 de Gálatas, Paulo reforça que o evangelho que pregava não veio dos homens, mas por revelação direta de Cristo. Ele relembra seu próprio passado no judaísmo, sua perseguição à igreja e como Deus, por sua graça, o chamou para pregar entre os gentios, versos 13 a 16. Ele explica que não consultou os apóstolos imediatamente, mas só depois de 3 anos subiu a Jerusalém para conhecer Pedro, verso 18. Isso enfatiza que sua mensagem não dependia dos líderes da igreja em Jerusalém. No capítulo 2 de Gálatas, Paulo menciona sua ida a Jerusalém, acompanhado de Barnabé e Tito, para discutir o evangelho que pregava, versos 1 e 2. A presença de Tito, um gentio não circuncidado, foi significativa. Ele não foi forçado a se circuncidar, verso 3, evidenciando que a salvação não depende da lei. Gálatas indica uma reunião particular, enquanto Atos dos Apóstolos, capítulo 15, menciona uma reunião pública. Além disso, Tito é mencionado em Gálatas, mas não na narrativa de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. As palavras outra vez em Gálatas 2, verso 1, significam segunda vez e, portanto, se referem à visita de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. A omissão favoreceria seus adversários, que poderiam então acusá-lo de falsidade. Se ele fora a Jerusalém mais vezes do que afirmara, então o seu contato com Jerusalém era maior do que estava disposto a admitir. Nesse contexto, Paulo relata o momento em que repreendeu Pedro publicamente em Antioquia, Gálatas 2, verso 11, pois Pedro, que antes comia com os gentios, começou a se afastar deles por medo dos judeus. Gálatas 2, verso 12. Essa hipocrisia prejudicava o testemunho do Evangelho e reforçava a falsa ideia de que os gentios precisavam seguir a lei judaica para serem aceitos. Paulo enfatiza que o homem é justificado pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Gálatas 2, verso 16. A partir do capítulo 3 de Gálatas, Paulo se volta diretamente aos Gálatas, chamando-os de insensatos por terem começado na fé e agora quererem se aperfeiçoar pela lei, versos 1 a 3. Ele lhes lembra que Abraão foi justificado pela fé, verso 6, antes mesmo da lei ser dada, e que todos os que têm fé são filhos de Abraão, verso 7. A lei, segundo ele explica, não pode justificar ninguém, verso 11, mas serviu como um aio, um tutor para conduzir as pessoas a Cristo, verso 24.
Agora que Cristo veio, não estão mais sob esse tutor. Verso 25. Isso significa que, em Cristo, não há distinção entre judeu e gentio, escravo e livre, homem e mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Verso 28. No capítulo 4 de Gálatas, Paulo reforça essa ideia, comparando a lei com a escravidão e a fé em Cristo com a liberdade. Versos 3 a 7. Ele usa a alegoria de Sara e Agar para ilustrar a diferença entre a aliança da graça e a aliança da lei. Versos 21 a 31. Agar, a escrava, representa o Monte Sinai e a Jerusalém terrena, enquanto Sara representa a Jerusalém celestial e a promessa de Deus. Assim, os crentes são filhos da promessa, não da escravidão da lei. Verso 28. No capítulo 5 de Gálatas, Paulo exorta os gálatas a permanecerem firmes na liberdade que Cristo lhes deu e a não se colocarem novamente debaixo do jugo da escravidão. Verso 1. Ele alerta que, se deixassem circuncidar para buscar justificação, Cristo não lhes aproveitaria de nada. Verso 2. Pois estariam tentando se justificar pelas obras da lei e não pela graça. Em contraste, ele ensina que a verdadeira liberdade não é uma licença para pecar, mas sim uma vida guiada pelo Espírito. Versos 13 a 16, manifestando o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Versos 22 e 23. Ele também adverte sobre as obras da carne, que se opõem ao Espírito. Versos 19 a 21, e que aqueles que vivem segundo a carne não herdarão o reino de Deus. No capítulo 6 de Gálatas, Paulo conclui sua carta exortando os crentes a carregarem os fardos uns dos outros. Verso 2, a não se enganarem, pois Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Versos 7 e 8. Ele os incentiva a fazer o bem, principalmente aos da família da fé. Verso 10. E encerra reafirmando que a cruz de Cristo é a única coisa em que ele se gloria. Verso 14. Pois nela o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. A epístola aos Gálatas é uma defesa poderosa da justificação pela fé e da suficiência da obra de Cristo. Paulo combate a tentativa de misturar a graça com a lei, mostrando que o Evangelho é suficiente para salvar e transformar. Sua mensagem continua relevante hoje, pois nos lembra que a salvação não é por esforço humano, mas pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo.